Oi, pessoal. Mais uma dica bem simples e breve, né? Que são os verbos no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, né? Para que não haja confusão. Todas as palavras verbais que estiverem no pretérito imperfeito do modo subjuntivo serão grafadas com dois S's, tá? Exemplo: enganasse, se ele enganasse; visse, se alguém visse, se ele visse; desse, se ele desse, se alguém desse, né? Verbo dar, né? E vivesse, andasse, caminhasse, falasse, dissesse, amasse, cobrasse, sempre grafada. Essas palavras serão grafadas com dois S's, sempre, tá? Então, eu deixei aqui 3 exemplos, né? Que é para não confundirmos, né? Esclarecer essa regra, melhor dizendo. Por exemplo, né? Enganar-se. Enganar-se é a voz reflexiva, né? Quando nós temos o pronome reflexivo, né? Enganar a si próprio, né? Então, enganar-se na voz reflexiva não é o mesmo que enganasse. Enganar-se é com o pronome reflexivo, que é o pronome oblíquo átono separado pelo hífen. Enganar-se é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se ele enganasse, tá? É outra coisa, não tem nada a ver, para não confundirmos, né? No segundo exemplo, visse com C. Visse é um prefixo que traz o adjetivo sobre algo que esteja em segundo cargo ou em segunda colocação. Por exemplo, vice-presidente, vice-campeão, tá? Não tem nada a ver com o vice do verbo ver. Se ele visse, né? Se ela visse, tá? Então, o vice com dois S's, ele segue a regra do modo subjuntivo, do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ele visse, se ela visse, tá? Mesma coisa no exemplo 3. 3, né? Melhor dizendo, desce, né? É o verbo descer na terceira pessoa do presente do indicativo, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Ele desce, né? É escrito com SCE, né? Não tem nada a ver com o verbo dar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Com dois S's é o pretérito perfeito do subjuntivo. Ele desce. Então, enganar-se não tem nada a ver com enganar-se, ele enganasse, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Vice com ser, né? Que é o segundo cargo ou vice-colocação, né? Não tem nada a ver com o verbo ver no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ele visse, né? E o verbo e desce, que é o verbo descer na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, não tem nada a ver com o verbo dar, né? No pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Se ele desce, né? Então, todas as palavras que estiverem no pretérito imperfeito do subjuntivo, todas elas serão sempre grafadas com dois S. Enganasse, visse, desse, caminhasse, bebesse, dissesse, falasse, amasse. Entendeu? E para finalizar, eu deixei uma observação aqui na palavra assassinasse. Porque sempre quando eu passo essa palavra, sempre quando eu dou ditado e dito essa palavra, não tem ninguém que acerte. Porque essa palavra ela tem 6 S's, tá? Então, como a palavra assassino tem 4 S's, assassino. Então, quando ele entra na conjugação verbal do pretérito imperfeito
do modo subjuntivo, como a regra diz em que toda palavra deve ser grafada com 2 S's, então entra mais 2 S's, formando assim 6 S's nessa palavra. Então a palavra assassinasse tem 6 S's na sua grafia, tá? É isso. Obrigado e até a nossa próxima aula, se houver, se Deus quiser. Obrigado.